E aí pessoal, tudo bem? Gostaram da última aula? Espero que ela tenha sido muito boa para vocês poderem desenvolver, tirar novas fotos, novos vídeos. Isso ajuda muito na hora da gente poder pensar. Porque quando a gente tem a técnica na mão, a gente deixa a nossa criatividade voar. E o mais importante é a gente ter autenticidade, a gente ter criatividade e fazer o que a gente acredita dentro do audiovisual. Na última aula, eu contei um pouco da minha história, que acho importante vocês saberem qual foi a minha trajetória. Também falei sobre algumas regras que estão dentro do cinema, como enquadramento, planos, luz, controle de diafragma, e também vimos opções de celular, como câmera lenta, time-lapse e o próprio vídeo. Bom, hoje vamos falar de roteiro. Como começar a pensar um roteiro? E existem várias formas de criar um roteiro. Existe documental, existe para o videoclipe, existe roteiro para televisão, existe roteiro para o cinema. Então eu vou dar para vocês uma linha central, para a gente poder pensar em filmes que a gente fosse fazer nas nossas próprias casas, porque o momento que a gente está vivendo é esse e é isso que a gente vai poder fazer. Esse tipo de roteiro vai servir para a gente pensar desde um filme ficção até documentário. Tudo bem? Para iniciar o roteiro, uma coisa muito importante é a gente elencar nossos personagens. Quem são nossos personagens? O que eles estão dizendo para o mundo? Quais são as características psicológicas deles? Eu recomendo começar a pensar escrevendo. Faça um texto, pega, põe no computador, escreva à mão, comece a pensar nesses personagens. Um outro ponto importante é qual é a sua ideia? O que você quer comunicar com o mundo? O que seus personagens que estão envolvidos ali e você escreveu sobre eles, que sejam personagens reais ou sejam personagens que não sejam reais, querem comunicar para o mundo? O que você está fazendo dessa sua história? É uma ficção? É um documentário? É uma história que você viveu dentro da sua casa? É uma história dentro do seu bairro, ou da sua escola, ou da sua faculdade, ou do seu trabalho? Isso daí tem várias formas de contar. Então, depois de pensar nos personagens, vamos começar a pensar nessa história, pensar como ela vai ser desenvolvida, o que você quer dizer dela, o que você quer dizer com ela e dizer para o mundo com ela. Depois disso, você tem uma ideia, e você tem os personagens. A gente pensa na sinopse. Como contar a nossa ideia do filme em 2 frases. Já pensou nisso? Eu, por exemplo, vou contar a sinopse dessa oficina. Essa oficina foi feita para capacitar as pessoas a produzirem filmes com celular. Entendeu? Isso é uma sinopse. Eu contei em poucas palavras qual é a ideia do meu filme. Isso serve para vocês também. Mas esse processo ele vai e volta, ele não é um processo definitivo. Depois que você estiver lá na frente, quando você chegar no final do seu roteiro, você pode voltar para a sinopse e pensar novamente como que eu estou querendo contar sobre o meu filme. Então, vamos lembrar que os processos que eu vou falar não são lineares, eles têm ida e volta e é necessário que seja assim, porque é um trabalho contínuo o roteiro. Você vai sempre enchê-lo com mais informações até o momento que você tem que dizer: paramos, vamos agora fazer nosso filme. Outra parte importante é quando a gente entra no argumento. O que esse argumento serve? Esse argumento vai falar assim, você vai contar a sua história. Ela vai ter o início, o meio e o fim. É como se fosse escrever um livro, como se fosse escrever no seu diário, como se fosse escrever uma carta para alguém. Você tem que contar essa história por inteiro. Então pensa nisso. Pensa nos pontos de atenção dela, pensa no clímax. Uma história, ela pode ser contada de várias formas. Ela pode se introduzir, ter um desenvolvimento, um clímax e depois cair. Ela pode começar no clímax, depois ter uma caída e depois desenvolver e ter um outro clímax. Então assim, você precisa pensar a forma que você vai contar essa história. Comece a desenvolver no escrito. Traga isso para dentro do seu filme, traga isso, a escrita, esse exercício de estar no dia a dia escrevendo sobre ele, que você vai ver como o resultado vai ser muito interessante, tá bom? E por fim, depois que você já pensou nos seus personagens, você já pensou na sua ideia, você já fez a sua sinopse, você fez seu argumento, comece a dar umas indicações dentro do roteiro. Como diretor, como diretora, tudo aquilo que a gente viu na aula passada, como um plano geral, um plano médio, um primeiro plano, todos esses planos são necessários para contar uma história. Você pode fazer assim, olha, Doguinho está andando aqui pela sala em plano geral. Quando você for filmar, você já vai entender que a gente está filmando ele de forma aberta. Ou você vai falar, Doguinho estava chorando, vemos ele em primeiro plano. Ou seja, a gente vê o rosto de Doguinho perto dele aqui, sendo filmado com as lágrimas caindo. Então todas as indicações
para cima do seu argumento vão funcionar muito bem como um guia para na hora que você for filmar, os seus companheiros ou companheiras estiverem ao seu lado, todo mundo entender o que está sendo filmado e qual que é a intenção. Então vamos recapitular. Primeiro vamos pensar nos personagens, depois a ideia, o que você quer comunicar com o mundo, depois a sinopse, que tem que ser rápida, tem que ser direta, você tem que contar a sua história em poucas palavras. A partir disso, você vai para o argumento. E o argumento você desenvolve sua história. E nas indicações, no roteiro final, você começa a indicar movimento de câmera, você começa a indicar planos e tudo que foi inerente ao processo audiovisual. E por fim, volta na sinopse de novo, você vai ver como sua sinopse pode ter mudado e você vai contar a sua história de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. Beleza? Vamos fazer esse teste? Escreve um roteirinho aí, depois a gente parte para filmar, tá bom? Bom, pessoal, antes de filmar, eu queria mostrar umas coisas para vocês. O celular é legal porque ele tem várias formas de poder acoplar equipamentos nele. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas legais de terem. Não são necessárias, mas é bom vocês saberem que existe. Primeiro, existem tripés para celular. O que o tripé faz? Para você não ficar o tempo todo com a câmera sendo segurada assim, você coloca a câmera no tripé e ela vai ficar mais estabilizada. Então, para várias cenas é legal. Seu filme pode ter uma qualidade de uma câmera tremida, não é um problema, se estiver dentro da linguagem. Mas se você quiser um plano parado, é importante que tenha também um tripézinho para poder segurar a câmera. Eu vou colocar uma imagem de tripé de câmera do celular para vocês, tá bom? Dentro dessa possibilidade de estabilizar imagens também, não tem só o tripé. Se você quiser fazer um movimento contínuo, existem estabilizadores que fazem isso digitalmente. Eles têm um valor um pouco caro, mas são um bom investimento para quem gosta de viajar, para quem gosta de fazer reportagens, para quem quer fazer filme de skate, de movimento, de corrida. Você pode correr com o estabilizador e a sua câmera se mantém parada e vem aquela imagem fluida, contínua. O que é legal também, o celular pode simular como se fossem câmeras fotográficas com as lentes. Já viram lentes de câmera fotográfica? São essas daqui, ó. São grandes, né? No celular não cabe. Mas eu vou colocar algumas fotos de lentes para vocês verem como que tem essa possibilidade no celular também. Você pode ter uma lente grande angular, fisheye, que você pega um grande plano geral, como você pode ter uma lente mais teleobjetiva, que vai fechar mais, você consegue fazer um primeiro plano. Vou colocar aí os exemplos e também uma pesquisa rapidíssima na internet, vocês conseguem achar vários preços e várias diversidades. Outro ponto de atenção é o som. E também existem gadgets para você acoplar ao celular para poder ter um som melhor. Um deles é o som direto, que você consegue acoplar como se fosse um microfone em cima do celular e você pode gravar o ambiente. Outro é o microfone lapela, que você vai ligar um transmissor no seu celular, outro na pessoa e você vai poder filmá-la de longe com uma qualidade de áudio impecável. Como a gente está fazendo aqui, eu estou usando o microfone lapela. Eu vou mostrar um pouco do exemplo para vocês. E aí, gostaram das possibilidades? Isso não é obrigatório numa gravação, mas é bom vocês saberem que isso existe. Por quê? Porque isso traz novas possibilidades para trabalhar com tudo aquilo que a gente já viu, de iluminação, de plano, de som. Então, assim, a partir disso, vamos começar a pesquisar. Comece a entrar dentro desse mundo que vocês vão ver que ele é enorme, eles têm várias possibilidades. Então, pessoal, depois que a gente pensou sobre o roteiro e também sobre algumas possibilidades de a gente acoplar o celular, a gente chega no dia da gravação. É muito importante a gente ter muitos cuidados. Dentre eles, se preocupar com a luz, se a gente está fazendo dentro de casa, pensar nessa luz de ambiente, de ter um abajur compondo, de ter uma luz da janela de sol entrando uma luz lateral, pensar nessas possibilidades e, lógico, vocês com o olhar de vocês vão fazer vídeos incríveis. Também outro fator importante para ficar esperto é o som. Se você está gravando com o celular, alguém falando, e está perto de uma janela onde do lado tem uma avenida, vai ter um problema grande de som. Então, assim, tentar trazer, se o seu ambiente pede um silêncio, tenta gravar em outros momentos, combina com o vizinho, combina com sua mãe, com seu pai, com sua tia. As pessoas têm que saber que você está gravando. E antes de ligar a câmera, ligar o celular e sair fazendo vídeo, olha antes de filmar, enquadra, tenha paciência, que tendo essa paciência, você vai gerar vídeos incríveis. O mais importante de uma gravação é você se planejar. Então planeje com seus personagens, planeje com sua luz, planeje com seus horários, planeje com seu som. Tenha isso em mente, porque a parte mais importante
é esse planejamento em cima do documento que a gente aprendeu a fazer ali um pouco atrás, que é o roteiro, que é a nossa Bíblia, que é da onde a gente vai tirar as informações e fazer nossos filmes. Tudo bem? A edição é o momento onde o filme ganha vida. A montagem é onde a gente cria o esqueleto, cria o corpo e a alma do filme também. E para isso, no celular, a gente pode ter também funcionalidades. Eu vou falar para vocês algumas que a gente utiliza no meio profissional, que é o pacote Adobe. A gente usa bastante o Premiere, o After Effects, às vezes o Lightroom. Usa todos esses programas, esses softwares para poder executar e fazer a montagem do filme, criar um efeito, fazer uma cor, tratar um som. Mas existem outros programas também, como o Ableton Live, o Base, o Logic, que esses tratam de áudio. Tem o Final Cut, que trata de vídeo também. Enfim, são várias plataformas que são possíveis. No celular também existem aplicativos que fazem essa funcionalidade. Alguns não têm uma medida tão profissional, mas em sua maioria tem. A gente tem até o Adobe Premiere para celular, mas hoje eu vou apresentar para vocês um aplicativo que eu gosto de usar para fazer coisas rápidas, do dia a dia, que pode servir para vocês e dá para entender a lógica de uma edição. Se quiserem também entrar na lógica da edição, existem vários tutoriais no YouTube sobre o Adobe Premiere, o Adobe After Effects, que é um mundo a se explorar e é muito interessante. No meu caso, hoje eu baixei um aplicativo chamado InShot e eu vou pegar alguns pedaços de alguns filminhos que eu fiz aqui com vocês e vou mostrar para vocês como é o processo. Processo de timeline, é onde a gente tem que entender. O filme é como se a gente fosse construindo vários tijolinhos. Um clipe é um tijolinho, outro clipe é um tijolinho, um clipe de áudio é um tijolinho, e a gente vai montando eles e conforme a régua vai lendo, a gente vai fazendo o filme acontecer. Eu vou mostrar esse processo para vocês, tá bom? Ele não é tão simples de se entender inicialmente, mas com a prática, fazendo, testando, pegando os nossos filmes e colocando, a gente consegue. Tudo bem? Vamos lá para ele? Então, pessoal, vou abrir aqui o InShot. Ele é um programa de edição e eu vou escolher aqui a função vídeo. E eu vou escolher um novo vídeo. Aqui tem minhas opções de filmes que eu gravei aqui, eu e Doguinho. Ó, ao clicar nele, essa daqui é minha biblioteca de imagens de dentro do meu celular. Ao clicar nele, aparece um sinal de positivo, de check, e uma tesoura. Essa tesoura serve para quando eu clicar nela, eu já escolher qual ponto do vídeo eu quero. Esse é o slow motion de eu jogando a fita para cima. E ó, eu vou escolher o momento que a fita começa a ir. Isso a gente chama de in. E aí no out, na saída, eu vou escolher o momento que a fita cai. Ó, a fita foi e caiu. Vamos dar o play e ver se está correto. Ó, até passou um pouco alto. Mas é isso. Escolhi esse momento. Esse é o primeiro filme que vai para minha timeline. O segundo filme deve ter algum momento que me interessa mais. Vou novamente na tesourinha. Eu estou fazendo exercícios e dando socos no ar. Também vou pegar esse momento aqui. Vou no in e no out. Selecionando, os dois vão ficar com a tesourinha verde. Quando eu aperto esse check embaixo no canto direito, eu começo a criar uma timeline. Primeiro vamos esperar a porcentagem. E foi criada minha timeline. A timeline a gente chama o que essa barrinha que se move aqui embaixo, presta atenção na tela de baixo, ela vai lendo. Se eu dou play, olha como vai ser a leitura dela. Entenderam? Esse é um princípio básico de edição. Outra parte interessante para a gente poder criar uma edição é adicionar uma música. E aqui nesse programa já tem músicas pré-definidas. Você vem em canções e, por exemplo, eu vou escolher uma do Philip Morris. Vou botar a The Polka. Quando eu clico nela, vem essa nuvenzinha, que é como se fosse para baixar para o meu celular. Eu aperto na nuvenzinha e usar a trilha. Olha como a gente já criou duas timelines. A de baixo é o vídeo e a de cima é a música. E para movê-las,
eu pressiono no arquivo desejado e faço o movimento. Por exemplo, nesse momento, a música está começando no início da minha timeline, ou seja, junto com o filme. Vamos dar um play para ver o que acontece. Compreenderam? Mas farei um processo diferente. Vou fazer a minha música começar um pouquinho depois do filme. Seguro nela, arrasto para o lado, escolho o momento e vamos ver qual é o resultado. Compreenderam, né? Mas vamos voltar a música novamente para o início da timeline. Novamente vou segurar nela e jogar para o início da timeline. Isso é muito importante a gente saber que todos os programas de edição possuem a mesma característica. Existe uma timeline de vídeo, existe uma timeline de música, ou de som, ou de depoimentos. Muito importante a gente ter isso em mente, porque é assim que a edição funciona. E a partir disso, a gente cria diversas possibilidades. Mas está compreendido aqui? Faz o teste aí também e mostra pra gente depois, tá bom? Apertando esse botão de check, a gente tem a nossa timeline definida. E para finalizar, onde está escrito editar e um sinal de interrogação, tem o botão de exportar. E você salva esse projeto. Gostaram? Eu fiquei engraçado, né? Mas é isso. Vamos fazendo o teste dentro da casa de vocês, vocês vão entendendo um pouco dessa questão de timeline, tudo bem? E aí, gostaram? Esse aplicativo ajuda muito, né? Uma rápida pesquisa, vocês acham várias possibilidades. E também é um outro mundo a se explorar que é muito interessante. Eu ensinei para vocês o básico, mas ali, olhando tutoriais, se interessando um pouco mais, vocês vão mais a fundo, tenho certeza que vão desenvolver muito. E o resultado do filme, ficou legal? Se ficou legal, posta na rede social, marca o Museu Vale, vamos compartilhar com todo mundo, porque esse é um espaço de troca. Inclusive, se quiser me adicionar no Instagram, é só adicionar @DiegoLocatelli_, que a gente pode trocar uma ideia lá, se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer poder ajudar vocês, tudo bem? Gente, mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Museu Vale. Eu espero que a gente possa ter mais oportunidades de ter esse tipo de troca. E é isso, vamos compartilhar ideia, vamos falar sobre filmes, vamos ver filmes, vamos escrever, porque o mundo do audiovisual é muito importante. Mais uma vez, fique em casa, se cuide e até a próxima.